Olha, não é exagero dizer aqui que o Cartoon Network é e continua sendo o meu canal favorito. Só que uma coisa que esse canal não é exatamente livre são de polêmicas. E esse vídeo é justamente para falar disso, sobre algumas polêmicas que o Cartoon Network já se envolveu. Lembrando que as polêmicas envolvendo reboots do Cartoon Network não entram, a não ser por uma exceção, já que isso vai ser abordado num vídeo futuro. E eu também não vou falar da polêmica envolvendo a compra da Warner pela Netflix, que depois passou a ser da Paramount. Afinal, esse vídeo envolve polêmicas da Cartoon Network e não da Warner. Essa polêmica também vai ser abordada num vídeo futuro. Dados os recados, vamos nessa, puxa a vinheta. E já vamos começar esse vídeo aqui com um dos meus desenhos favoritos, Teen Titans Go, ou melhor dizendo, Os Jovens Titãs em Ação. Quando essa série foi lançada lá em 2013, muita gente já caiu matando em cima dela. Afinal, era um reboot dos Jovens Titãs em que, ao invés de ter uma história bem séria, assim como era no Jovens Titãs de 2003... esse Jovens Titãs aqui tinha uma história totalmente infantil. Basicamente um monte de piadas sobre banheiro toda santa hora. E a coisa só piora quando o Cartoon Network decide passar essa série 24 intermináveis horas por dia. Isso lá nos Estados Unidos, pois eu não sei se algo parecido ocorreu aqui no Brasil. Seguindo em frente, outra polêmica envolvendo a Cartoon Network foi com uma série bem conhecida até, Hora de Aventura, que no caso envolve o title card de um episódio da série, que é da primeira temporada, aliás, chamado O Inquiridio. E se você é um historiador sobre Hora de Aventura, já deve saber que esse title card foi alterado várias vezes. E o desenho original dele mostrava o Finn cortando o Jake com uma faca. É uma imagem bem visceral, eu não posso mostrar ela aqui, mas basicamente a Cartoon Network não gostou nada dessa imagem e pediu uma alteração. E foi assim que ela ficou desse jeito. Muita polêmica também rolou em 2007, quando o desenho Aqua Teen da Adult Swim acabou ganhando um filme nos cinemas. E para promover o lançamento, eles acabaram chamando uma empresa que fazia marketing de guerrilha. Caso você não saiba, marketing de guerrilha é quando nós usamos produtos e serviços para usar ações de marketing que causassem impressões boas ou ruins nos consumidores. E foi isso que a Turner, que é a dona do Cartoon Network, acabou fazendo. O problema é que as placas de LED que eles instalaram, em dado momento, acabaram sendo confundidas com bombas caseiras. E aí não deu outra. Eles acabaram sendo multados por nada menos do que 10 milhões de dólares. Isso acabou sendo suficiente para que, tempos depois, Jim Samples, que era presidente do Cartoon Network na época, acabasse tendo que renunciar seu cargo. Outra polêmica que eu não poderia deixar de citar lá aqui nesse vídeo é envolvendo a Cartoonito, aquele canal lá do Cartoon Network que exibe desenho para bebê, e que antes de 2021 estava restrito apenas à Europa. Só que em 2020, muitos fãs do Cartoon Network ficaram surpreendidos com a chegada do Tom Ashine, com o novo presidente da área Global Kids and Young Adults and Classics da Warner. A primeira coisa que ele fez foi que essa área deveria ter muitos conteúdos voltados para bebês. E com isso ficou decidido que o Cartoonito deveria fazer sua primeira estreia fora da Europa. Lá nos Estados Unidos ele chegou em setembro de 2021, tomando toda a programação do Cartoon Network original, com ele começando das 6 da manhã e encerrando às 14 horas. Além disso, boa parte do conteúdo do Cartoonito também estava disponível no HBO Max. E aqui no Brasil, ele só foi chegar em 7 de dezembro daquele mesmo ano, 2021, não para substituir o Cartoon Network, mas sim para substituir o canal irmão, o Boomerang, que na época já estava bem desgastado. E lá nos Estados Unidos, o Cartoonito até que continuou firme, até 2023, quando por decisão da Warner Bros. Discovery, o bloco Cartoonito teve que ser encerrado. Dentre vários dos blocos lendários do Cartoon Network, acredito que um fez parte da sua infância, o Toonami. O Toonami foi um bloco do Cartoon Network que estreou em 1997 lá nos Estados Unidos.
e que exibia animes como Dragon Ball, Pokémon e vários outros. Mas naquela época, o bloco também passou a vender bem menos publicidade para Turner, já que a empresa não via esse bloco como sendo algo viável. E a falta de licenciamento das empresas que produziam os animes que eram exibidos no Toonami não ajudou muito também. Por isso, em 2008, o bloco acabou sendo extinto, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só que em 1º de abril de 2012, no dia da mentira, o Adult Swim anunciou que o Toonami estaria voltando, inicialmente como pegadinha de 1º de abril. E até hoje o Toonami existe nos Estados Unidos dentro do Adult Swim. Olha, eu não sei vocês, mas a Warner é bem insegura quando o assunto é mudanças, já que desde que a Discovery acabou fazendo uma fusão com a empresa para formar a Warner Bros. Discovery, uma série de mudanças foram e ainda vão ser tomadas no futuro, inclusive até depois da Paramount ter assumido o legado da Warner. E meio que já fazem uns 4 anos que o Cartoon Network Studios, estúdio que durante muitos anos produziu vários desenhos de sucesso para o Cartoon Network, foi pro saco. O que acontece é que depois da pandemia as coisas ficaram meio que complicadas para Warner, pois depois que ela se fundiu com a Discovery lá em 2022, ela decidiu passar por uma reestruturação, tendo que cortar gastos e com salários atrasados para assim evitar declarar falência. E foi por causa disso que naquele ano, 2022, a Warner, que já estava precisando pagar imposto, decidiu que removeria vários desenhos da Cartoon Network na HBO Max. A situação foi tão ruim que animadores como Peter Braungart, criador de Titio Avô, e a Julia Potts, de Acampamento de Verão, tiveram que fazer postagens no Twitter desabafando sobre essa situação. E para piorar, um ano depois, o prédio do Cartoon Network, que abrigava o Cartoon Network Studios, acabou tendo que ser demolido. E várias pessoas que trabalhavam lá acabaram sendo transferidas para Warner Bros. Animation em Burbank.